Boa noite, família! Trazendo aqui mais um review sobre One Piece. Em questão, dessa vez, como eu falei no vídeo passado, que ia lançar o capítulo novo e ia trazer o review, tá aqui o review. Lançou exatamente hoje, se eu não me engano, lá pelo meio-dia, 2 horas, entre esse período de tempo. One Piece, capítulo no mangá 1108. Dessa vez tem algumas revelações interessantes, algumas outras dúvidas, algumas teorias. E sim, vou trazer tudo para vocês de forma ordenada, calma. Então fica aí, dá um like, senta e aproveita. Questão. Vamos começar. Os tripulantes do Barba Negra, da tripulação do Tits, falaram que eles seguem o Tits quando foram feita essa pergunta para eles, foram confrontados com essa questão de por que vocês, seres tão poderosos, de rank muito alto, no caso o mundo do One Piece, o mundo dos piratas, seguem o Tits. E uma das integrantes do grupo falou, nós seguimos o Tits porque ele tem uma linhagem especial. O que isso tem de base? Tem de base que pode ser o D, que é o Marshall D. Tits, ou também como o Trafalgar D. Law, o Monk D. Luffy. Sempre o D é algo muito especial no One Piece, que ainda não foi revelado o que, mas é algo especial. No caso de Barba Negra, Marshall D. Tits, pode ser que o caso que um fandom sempre está botando essa teoria, que ele tenha 3 corações ou talvez 2 corações. Cada coração com uma Akuma no Mi, porque no caso, para quem não saiba, ele tem a fruta do Yami Yami no Mi, fruta da escuridão, e a fruta do terremoto do Barba Negra, do Barba Branca, na verdade. Roubou do cadáver do Barba Branca, do seu antigo pai adotivo, a fruta do terremoto. Então tem toda uma teoria, um fandom falando assim, não, o Tite consegue usar 2 frutas da economia porque ele tem 2 corações. E o fato de uma tripulante importante do bando dele falar que ele tem uma linhagem especial, meio que, será que é verdade, ele tem vários corações? Não sabemos ainda, não foi confirmado pelo Oda, mas, né, é uma teoria bem interessante, na verdade. Porque pode ser isso, pode ser bem legal se isso for no caso. Outro fato, o Kuma, que é o Bartolomeu Kuma, que comeu a Niku no Mi, que é a fruta da palma, ou palma fofa, tanto faz como tu queira usar. E, no mangá atual mostrou novas habilidades muito interessantes. Não só mais tirar a dor das pessoas, teleportar a pessoa com a palma, balas de palma, não. Ele consegue criar escudos com a palma. Literalmente ele faz assim, meio que criou não uma repercussão, ele como se fosse empurrando o ar, a atmosfera em si com a sua palma assim, porque esse é mais ou menos o poder da fruta da palma. É empurrar as coisas, pode ser uma alma, uma memória, uma dor, um sentimento, uma questão física, a questão metafísica, no caso do atual poder que ele mostrou da variação da fruta, ele empurra a atmosfera para criar uma barreira, e ele chama de barreira da palma. Então quando o teu ataque pega, é como se pegasse na própria atmosfera densa, como se fosse um líquido viscoso, e teu ataque não rompe essa defesa. Bem interessante isso, né? Com base nisso, o que a gente pode falar também? One Piece atualmente, no caso estão no bando do Mugiwara, do Luffy, tá na linha do futuro, que é a linha do Vegapunk. Com base nisso, o Vegapunk também tem um fato bem interessante. Ele se clonou e se dividiu em 7 personalidades, que representam 7 pecados capitais, como ira, luxúria, inveja, preguiça, gula, orgulho. De 01, 02, 03 até 07, ele fez seus clones. Ele deu também para suas coisas de independência e tudo mais, é algo bem perigoso no caso. Mas sim, ele fez. Mas o Vegapunk estava estudando o século perdido, aqueles 100 anos em branco. E com base nisso, como eu já falei no vídeo passado, todo mundo que estuda isso, o governo mundial, é pecado capital, é pecado vai de base a punição. E o Buster teve uma missão que o governo mundial deu para ele no futuro, que ele do Vegapunk, que é o Buster Call, ou chamado demônio. O que é isso? É literalmente uma missão de destruição total, saca? É um conflito que o objetivo é a aniquilação do todo o território daquilo ali. Não só dos seres, como também do território, assim, vamos dizer assim, grama, terra, tudo que dá para ser aniquilado, eles vão ser aniquilados. Então, literalmente, o governo mundial oficialmente considerou do Vegapunk, o cientista que está 500 anos no futuro, na visão do mundo One Piece, como um traidor.
E com base nisso, dessa Buster Call não foi só chamado vice-almirantes da antiga geração como vice-almirante Bluegrass, Round Guillotine. Também foi chamado o próprio almirante Kizaru. E junto com você no vídeo passado, foi em pessoa um dos 5 Goroseis, o Saint Saturn, com a sua fruta demoníaca mística da aranha. Não sei especificamente que aranha que é, mas ele tem uma habilidade bem OP também, que eu vou citar um pouquinho mais pra frente. Mas, questão, essa Buster Call foi algo muito inesperado pelo próprio Vegapunk. Inesperado na situação que ele não esperava que ia ser tão breve. Ele sabia que no momento que ele começou a estudar isso, o governo mundial, uma hora ou outra, ia descobrir e ia querer mandar ele de base. Só que ele não sabia quando ia acontecer e nem como ia acontecer. E agora que a situação traz essa situação tão perigosa pro lado dele, ele sentiu, vamos dizer assim, um perigo. Porque o próprio Saint Saturn, como eu falei, da fruta do diabo dele ele tem a habilidade de meio que um domínio, que tudo que ele toca vira corrói, porque o veneno dele é aquele veneno corrosivo, sabe? Não é aquele veneno que, paralisa, não. O veneno dele destrói tudo, como aquele veneno que destrói as células do corpo, entendeu? Só que a vez de destruir as células do corpo, ele destrói todas as moléculas, os caras 4 do ambiente. Que ele tocar, despedaça, vira meio que uma gosma de tão venenoso que é ele. Outro fato interessante, Vegapunk, quando ele fez os pacifistas, que é os clones do Kuma, ele colocou, claro, como uma cadeia de comandos nos pacifistas, no caso. E no topo dessa cadeia de comandos estava a Bonnie. Isso é algo que, pá! Por que como assim tava a Bonnie? Por que tava ela? Porque ela é filha do Kuma. Então, literalmente, Vegapunk falou, eu permito tudo, só que eu nunca vou permitir que o próprio pai mande de base e mande vala a própria filha. Então, se o mundo inteiro se virar contra você, Bonnie, a sua vida sempre será salva. Essa foi a promessa do Vegapunk para o Kuma, tanto para si mesmo. E foi isso que ele fez. E com base nessa ação, ele sabia que uma hora ou outra, Saturn ia mandar ele de base. Ia com certeza mandar ele de base. E o que aconteceu no mangá? No mangá, o Vegapunk meio que tomou um golpe igual do Ace, furaram todo o tronco dele com uma das garras do Saturn. Ele atualmente está meio que vivo, meio que de base, está numa situação intermediária entre os dois lados. Como se estivesse num limbo, sabe? De tão mal que ele tá. E pra completar, Kizaru furou ele com um laser. Vegapunk não tá bem de saúde. Outro fato muito interessante. O próprio Luffy, depois que o Kizaru furou o Vegapunk com laser, tava no modo Gear 5, parou tanto o Gorosei, o Saturn, quanto o Kizaru. Segurou o Kizaru com uma mão e parou o Saturn com a outra. Isso é algo que eu fiquei tipo assim, tá bom, agora ele vai lutar com outros dois ao mesmo tempo, ele vai ter força pra isso, vai tomar um pegão? Não vai. Vai ser uma luta parelha? Não vai ser. Tem muitas coisas que a gente vai ter que descobrir. Claro, eu pessoalmente não acredito que o Luffy no nível atual vai conseguir lutar contra dois seres tão fortes ao mesmo tempo. Se fosse no 1x1, tá, levo fé. Mas é dois ao mesmo tempo. Isso é a mesma coisa que, pô, dois lutadores de peso mundial lutar contra um. Né? É algo que todo mundo acredita. Outro fato interessante. Tem a possibilidade de que o Luffy vai estilar esses dois, porque Kizaru, querendo ou não, ele tem uma justiça preguiçosa, uma justiça muito maleável. Então ele tá meio que nerfado na atual saga no One Piece, porque ele não quer ter esse conflito real com o Vegapunk. Então ele tá ao mesmo tempo que eu vou seguir as ordens, mas eu tenho uma amizade muito forte com o Vegapunk, então ele tá meio que nessa intermediação. Então ele, ao mesmo tempo que tá fazendo, ele tá deixando margem pra alguém derrubar ele. Então é por isso que eu acredito firmemente que tem possibilidade sim do Luffy lutar contra os dois, mas vencer, não acredito. Ao mesmo tempo, não. Daí, para finalizar esse capítulo com chave de ouro esse vídeo também, Vegapunk no seu meio que leito de base, ou possivelmente um dos seus clones, fez uma transmissão mundial, só na voz, falando assim, irei contar para vocês a verdade sobre os 100 anos em branco. Os 100 anos em brancos, que é um pecado capital, ele quer espalhar para o mundo inteiro. Então, se vocês querem mais novidades sobre isso, mais vídeos assim, mais animados, com perspectivas novas, opiniões, teorias, deixa o like, compartilha que só o começo, tamo junto, pessoal.